Aleluia, glória a Deus, bom dia, Shalom, mais um Oséias, hoje sexta-feira, 13 de março de 2026. Estamos aí trabalhando sobre as obras da carne e os seus desdobramentos em busca de arrependimento e limpeza no mundo espiritual nas nossas vidas. Amém? Fizemos metade ontem e pretendemos acabar hoje em nome de Jesus e cremos que teremos aí respostas no mundo espiritual, porque estamos nos disponibilizando para fazer essa faxina aí muito importante nas nossas vidas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos cobre com o teu sangue, tem misericórdia das nossas vidas, nos ajuda nesta manhã a estarmos aqui, a estarmos íntegros, inteiros neste lugar, para conscientemente fazermos essas renúncias, esses desligamentos, esses arrependimentos, daquilo que for falado e daquilo que for trazendo também na hora a cada uma de nossas vidas, que possamos nos arrepender, possamos nos limpar e temos certeza, ó Pai amado, que isso trará respostas para nós no mundo espiritual, respostas de avanço, de destravamento. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e nos ajuda nesses dias, ó Pai amado, que as coisas estão cada vez mais complexas, mais difíceis, que nós possamos ter a tua presença sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Antes de nós entrarmos, queria gastar 2 minutinhos para falar de algo. Eu estava ouvindo uma música hoje cedo aí, orando, aquela música que eu pus no grupo do Coração Ensinável, e o senhor começou a falar comigo a respeito de nós temos perdido muito. Irmãos, é assim, é muito grande o índice de bocas proféticas desativadas. É muita gente parada, é muita gente boa no sentido de chamado, de marca de Deus, de ter assim um potencial em Cristo muito grande, mas que estão travadas. E eu estava vendo ali a parte do coração ensinável, e o senhor começou a falar comigo que assim como a minha boca profética estava travada, e por que minha boca profética estava travada? Porque eu não tinha um coração ensinável e eu não tinha um ouvido ensinável. Eu queria falar, mas eu não queria ouvir. Então, você vai precisar parar primeiro para ouvir. Ah, eu preciso falar, eu preciso pregar, eu preciso ensinar, eu preciso fazer. Irmãos, precisa ouvir primeiro. Você precisa ouvir, ser ensinável, um coração ensinável, um ouvido ensinável na presença do Senhor, para depois você poder ser destravado. Nós estamos na rota contrária. Então, eu ficava, às vezes, aflito para fazer alguma coisa, para pôr as coisas em prática, mas eu não parava para ouvir. Eu não parava para ser esse coração ensinável. Então, eu ficava travado. Era uma boca profética? Sim, era. Sou em Cristo, graças a Deus por isso. Assim como vários aqui. Mas essa marca, Shalom, pastora, bom dia. Essa marca na tua vida, ela só poderá vir a aparecer, a existir, a mexer realmente com o mundo espiritual, a ser liberada quando você parar para ser um coração ensinável e um ouvido que está pronto para ouvir. Aquieta a tua alma, ouve mais, deixa Deus ministrar você, deixa aquele que é a tua liderança ministrar você, porque isso vai mostrar um lugar de humildade, onde nós vamos parar para ouvir. Não, mas eu sou boca. Não, mas você precisa ser ouvido primeiro. E você nunca mais vai poder parar de ser ouvido. Se eu parar de ser ouvido, eu fecho a minha boca, porque eu preciso ouvir de Deus, ouvir da minha liderança para eu poder falar. Senão eu vou falar o quê? Você é uma boca profética, tá? Você vai falar o quê? Fala para mim. Ah, eu vou falar ali o que eu leio, o que eu entendo da palavra. Não, você tem que falar o que Deus está falando, você tem que ouvir a Deus, tem que ter um ouvido disposto para ouvir, você tem que ter essa parte do coração ensinável para depois você poder manifestar isso. Então, a apóstola Fátima tem ensinado aí, direto a respeito dos ciclos de 40 anos de Moisés. Ele precisou o quê? Ele precisou ficar 40 anos no lugar da confusão para ele poder ouvir, para depois ele poder falar. Então, precisava sair uma cultura dele, entrar outra cultura, depois ele ir para o lugar para falar. E ele foi o homem mais manso da terra, um coração ensinável. Ele ouviu primeiro, depois ele foi lá falar, depois ele foi lá ensinar, depois ele foi gerar as leis. Então, faça a rota profética certinho. Às vezes você está se matando
para fazer algo que é tão fácil. É só se sentar. Às vezes você está nessa correria desesperado e busca aqui, vai lá, o que que eu faço? Onde eu... Só sentar. Eu estou falando para você, filho, senta. Deixa eu te ensinar. Filho, senta, ouve. E naturalmente depois você vai falar. Porque não tem como ficar isso represado. Porque é um negócio, é uma água que vai entrar aqui e depois vai sair. Aí sai pela tua boca. Não tem como isso ficar parado. Mas primeiro senta para ouvir. Aquieta a tua alma, teu coração, em nome de Jesus. Amém? Então, ontem nós estávamos. Glória a Deus. Então, ontem nós estávamos. Nós fizemos alguns pontos já dessa parte do, da obra da carne e os seus desdobramentos ali como pecado. E hoje nós vamos trabalhar na ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice e glutonaria. Amém? Então, são esses pontos que nós vamos hoje estar trabalhando, orando, se desligando, e vai ser o mesmo sistema de ontem. Se porventura estender um pouquinho, ontem nós passamos 29 minutos do tempo que a gente procura encerrar 8h30. Se porventura, hoje parece para mim vai ser mais fácil, mas se passar das 8h30 um pouquinho, quem precisar sair vai na bênção, quem puder ficar melhor. E depois você ouve da onde você parou para frente. Amém? Então, bom dia para quem entrou depois, Deus abençoe. Vamos começar aqui em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer, te louvar. Cobre a minha vida com teu sangue, da minha esposa, do Mateus, da Letícia, do Dom. Tenha misericórdia da minha casa, da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos. Em nome de Jesus, de todos aqueles que fazem parte da minha família. Em nome de Jesus Cristo, Pai, guarda a vida da Maria Luísa, da Maria Eduarda, do João Pedro. Guarda, Pai amado, as nossas vidas, vida do Heitor, da Cristiane, do Júnior, da Fernanda, da Rita, da minha mãe, em nome de Jesus, aqueles que estão parentes mais distantes, cobre-os com o teu sangue, tem misericórdia de nós. Guarda o ministério, paternidade, Oséias, cada vida, que estejamos livres de todo tipo de combate das trevas com sucesso, de ataques com sucesso, mas que estejamos guardados em Ti, para estarmos avançando em nome de Jesus. Nos traga revelação, entendimento, ousadia, intrepidez, unção para estarmos fazendo esses desligamentos, essas orações, trazermos a revelado esses desdobramentos dos nossos pecados, para que nós reconheçamos e nos limpemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, vamos começar aqui com a ira, que é algo que praticamente não precisava fazer, porque quem que é irado, né? Nós não passamos por isso. Eu nem consigo nem imaginar o que é ser irado. Nem passa pela minha cabeça, e talvez você também desconheça esse mundo, mas já que está na palavra, vamos fazer, né? Irmãos, a ira é algo que dominou a minha vida. É algo assim que, meu Deus do céu. E dentro dessa manifestação da ira, e ontem eu escrevendo ali os desdobramentos desse meu pecado, dessa obra da minha carne, como é terrível esse mundo espiritual da ira. Então, que em nome de Jesus nós sejamos menos limpos e perdoados. Amém? Pai, em nome de Jesus, vamos tratar agora sobre iras e os seus desdobramentos. Nos cobre com teu sangue, tem misericórdia de nós e nos ajuda a ter entendimento para a glória do teu nome. Então, a ira e os seus desdobramentos. A pessoa irada, ela vai fazer o quê? Ela vai pecar onde? Ela vai causar medo nas pessoas, ela vai causar pânico, ela vai causar intimidação, ela vai. Tem que tratar isso. Ela vai causar manipulação, ela vai atacar quando está errado para não ser repreendido, ele vai trazer desequilíbrio emocional, ele vai trazer aquela sensação que a gente chama de ficar pisando em ovos. Então, a ira e os seus desdobramentos são pecados a serem confessados, renunciados, porque traz tudo isso. Veja que a minha vida, quando eu me manifestava em ira, o que eu trazia na minha casa, aqueles que estavam ao meu redor? Medo. Eu tenho 1,85 m, agora eu estou com 100, mas tinha cento e poucos quilos, sempre esse jeitão esquisito.
Imagina isso aqui irado. O que que eu trazia na minha esposa, no meu filho, na minha família, em certas pessoas que conviviam comigo? Medo. Eu trazia pânico. Eu trazia intimidação, manipulação, porque eu manipulo com a ira. Porque o que acontece? O que a ira vai fazer? Qual um dos grandes pecados para nós que para nós que nos manifestamos em ira? É uma capa que ela vem através do orgulho. Você não quer que mexe na tua vida, então você se ira, você grita, você esbraveja, você intimida, manipula, porque não vai me tocar. Eu tô certo, eu sou a pessoa que vou ter a última voz aqui, eu isso, eu aquilo. Então as pessoas ao nosso redor elas ficam apavoradas. E isso é pecado. Então nós vamos precisar nos arrepender do desdobramento dessa ira. E eu vou fazer isso por quê? Porque eu vou atacar para não ser atacado. Meu avô era especialista nisso. De novo, meu avô, né? Em pauta, porque realmente ele foi uma pessoa que Alfredo Cusiol, buenos dias, muchacho. O meu avô, ele foi uma pessoa, ele tá em pauta de novo, porque, assim, nessa lista aqui, ele era perito em tudo isso aqui. Meu avô era terrível. Então, ontem nós falamos alguma coisa dos comportamentos sexuais, e na ira também, ele era perito porque ele usava isso muito como arma de guerra. Ele usava isso muito como arma de defesa. Então, ele atacava na ira. Imagina, ele era um crioulo, um negão, pouquinho mais alto que eu e bem mais forte do que eu. O homem era, a presença dele já era esquisita, de boca fechada. Aí ele gritava, ele xingava, ele levantava esse escudo. Por quê? Sempre ele estava num ambiente onde ele estava fazendo alguma coisa errada, principalmente na parte de adultério, de tratamento de esposa, de filho. Então a ira para ele era uma arma de ataque muito forte. Ele já chegava fazendo aquela arruaça, já punha cada um para um canto e ele ficava de boa. Porque aí ele não ia ser confrontado, ele não ia ser repreendido, porque quem que ia encarar o cara? Quem que ia se levantar para falar alguma coisa para um homem daquele tamanho? Que bateu na filha de rei de mexer com gado, com cavalo, deu uma reiada na perna da filha dele, que ficou. Hã? Algumas a minha esposa está falando. Então, quem que ia mexer com isso? Então, através da ira, ele amedrontava, ele trazia esse ambiente de pânico, de estar ali no momento. Então, tudo isso nós temos que nos arrepender. Porque se você se manifestou muito na casa da ira, você trouxe sentimento terrível para as pessoas. A tua mulher pode estar traumatizada até hoje e ter que ser limpa disso e você não entende certas condutas. Ah, mas eu estou de boa, eu estou tranquilo. Agora, mas o que você gerou lá, a minha esposa passa por problema até hoje. Agora eu estou, na maioria do tempo, muito de boa. Graças a Deus por isso. É raramente uma manifestação assim, de ira, de coisa assim, falar, nossa, pode trazer. É raro, graças a Deus por isso. Não sei nem como agradecer a Deus por ter saído desse fragmento do inferno. Mas para minha esposa, existem muitas marcas lá ainda, muitas vozes lá ainda, muitos gritos ainda, muita presença de intimidação corporal. Em silêncio, irmão. O irado, aquilo que ele carrega, ele não precisa falar nada. Só o que ele carrega, ele já chega no ambiente, ele já contamina tudo. Ele já traz aquela coisa que fica todo mundo apavorado. Então, é exatamente essa regência que nós vamos nos desligar. E você que se manifestou em ira, que tem isso ainda, peça perdão, se arrependa, limpe o teu mundo espiritual. Disso que você fez de mal para a sua vida e para aqueles que estavam ao seu redor. E nos desdobramentos, então, desta obra da carne, desse pecado da ira, que eu vou repetir, então, aqui: causar medo, pânico, intimidação, manipulação, atacar quando está errado para não ser repreendido, desequilíbrio emocional. E aí você vai vendo mais o que Deus vai te dando aí, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós temos aqui estas causas, essa ira que é o pecado, a obra da carne principal.
e os seus desdobramentos. E nós queremos agora nos apresentar diante de Ti para nos desligarmos completamente deste ambiente e para fazermos realmente uma limpeza para que nós sejamos perdoados em nome de Jesus. Repete comigo, Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão por todo o tempo que eu andei na casa da ira, por todo o tempo que eu usei isso como recurso. Pai, me perdoa, porque ainda hoje eu possa estar em algum tipo de manifestação de ira, que eu saia dessa casa nojenta, que eu saia desse lugar infernal, que atormenta a minha própria vida, que desonra o teu nome, que vai contra a tua palavra, porque eu peco irando, eu causo medo. Me perdoa, Pai amado, por todas as vezes que através da manifestação da ira eu causei medo nas pessoas. Eu trouxe um ambiente de pânico. Me perdoa, Pai, daquilo que eu fiz de intimidação, daquilo que de propósito eu usei a ira para manipular, aquilo que de propósito eu usei a ira para atacar as pessoas, para não ser repreendido ou confrontado. Perdoa, meu Pai, por toda a manifestação de ira que trouxe às pessoas desequilíbrios emocionais, por ter posto pessoas em lugares de pânico, de medo, de manipulação, de intimidação. Perdoa os meus antepassados por ter usado essa ferramenta do inferno, essa obra da carne, para causar todo esse estrago na minha vida e naqueles que estão ao meu redor. Perdoa, Pai amado, a minha vida por ter gerado isso. E que em nome de Jesus isso seja tirado do mundo espiritual, seja tirado dos meus filhos. Te peço perdão, Pai, por identificação. Perdoa os meus antepassados. Perdoa as condutas já dos meus filhos que andam em ira. Tenha misericórdia deles e que eles saiam desses ambientes. Em nome de Jesus eu te agradeço. Eu me desligo dessas regências e eu decreto que esta ira está sendo repreendida na minha vida e que eu decido andar longe da ira. Pai, eu creio e tomo posse e decido sair dessa casa da ira agora, em nome de Jesus. Eu saio da frequência da ira, eu saio da regência da ira, eu saio de todo tipo de fragmentação que veio contra a minha vida para me deixar irado. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo. Me ajuda, Pai. Graças a Deus. Amém? Agora vamos para a segunda, discórdias, que vai dar mais ou menos na mesma linha de raciocínio. Tem algumas coisas aqui, discórdia, dissensão, facção, elas vão trabalhar mais ou menos na mesma linha de raciocínio, mas cada uma vai mostrar GG, cada uma vai mostrar aí a sua face, uma mais cruel que a outra. Então, nas discórdias, os desdobramentos dessa discórdia, e o que nós vamos pecar nisso, o que nós pecamos nisso, é promover ambientes pesados, remover a paz de pessoas e de ambientes, ser instrumentos de contendas e gritarias, levantar pontos manipulados para proveito próprio através da discórdia, lucrar com isso como em quebras de contrato ou algo semelhante. Então, o que acontece? No ambiente da. Sim. Irmã, na verdade, quem mais sofre, o filho, eu não sei. Eu não sei, é e não é.
Porque o que acontece? Dentro da minha casa, no ambiente da ira, que provavelmente o que a irmã está falando ainda, eu sofri muito. Minha esposa sofreu muito. E o Mateus também sofreu muito. Então, eu não consigo medir, ter assim uma. Eu acho assim que o filho, talvez a gente pense assim, que é o que sofre mais por estar recebendo algo injusto. Porque eu estou plantando. Então, se eu for ter um termômetro de quem sofre mais, foi a minha esposa e o Matheus. Mais do que eu, porque eu estou fazendo, eu sou o agente ativo do negócio. E eles, como agente passivo, eles estão recebendo aquela carga absurda dentro daquilo que eles não estão decidindo fazer, daquilo que eles não estão se manifestando. Então, eu sou o responsável, mas eu trago essa negócio aí. Então, fica meio assim, quem sofre mais. Na verdade, todos sofrem, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Voltando na discórdia, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar a usar, entenda que a obra da carne, ela é pecado, mas ela é também uma ferramenta herdada da queda de Adão, que foi deixada. É uma ferramenta para mim, uma ferramenta do diabo, mas é uma ferramenta. E quando você está nesses ambientes da ira, da discórdia, da dissensão, da facção, etc., o que acontece? Se você não está liberto, você começa a aprender a trabalhar com essa ferramenta. Você já deve ter estudado alguma coisa, você entra num ambiente. Então, quando eu cheguei na ferraria, por exemplo, da rede, lá na ferrovia que eu fiz a escola, você entra numa ferraria, apesar de estar muito atrasado, maquinários arcaicos e também a parte de ferramenta, tudo muito antigo já, porque já estava sucateando a ferrovia naquela época, em 85, 86, começando o sucateamento da ferrovia, mas para mim era tudo muito novo. Eu olhava aquele monte de ferramenta, falei, cara, o que é isso aqui? Mas daqui a pouco você começa a entender o que é um martelete, o que é uma tenaz, o que é uma bigorna, o que é um forno, para que serve. Você começa a se ficar ambientado com aquilo. Então tinha as prensas, tinha as máquinas de fazer os parafusos, depois fazer a rosca. Então eu comecei a trabalhar com tudo aquilo como estagiário e logo eu estava usando aquelas ferramentas para produzir algo. E a obra da carne é exatamente isso. É algo que você vai começando a aprender a mexer com as ferramentas. E você entende então que na ira você consegue fazer algumas coisas. Aí você vai para a discórdia, você entende que você consegue fazer outras coisas com a discórdia. Então você quer trazer um ambiente onde uma pessoa vai ser demitida, onde você vai entrar no lugar dela, ou onde você quer ser demitido, o que você usa? Que ferramenta você usa? A discórdia. Então você entra ali consciente naquele ambiente para trazer uma discórdia, uma confusão, aonde o seu patrão, seu encarregado, seu gerente, seu chefe vai te mandar embora, que é o que você quer, na verdade. Então você vai entrando novamente nessas entrelinhas e aprendendo a mexer. O que que eu tenho na discórdia? Na discórdia eu posso trazer um ambiente para roubar a paz daqui. Então eu quero fazer isso. Eu quero roubar a paz. Angélica, Mateus, e aí, bonitão? Beleza? Deus abençoe. Então, o que acontece? Dentro desse ambiente, nós vamos entender que verdadeiramente nós começamos a dar vazão para a obra da carne. E esse é o pecado com seus desdobramentos. Então você pega, eu pego a discórdia, eu entendo que eu posso ser demitido, eu entendo que eu posso fazer uma bagunça na família. Quanta pessoa que semeia essa discórdia entre a família porque ela quer ver o circo pegar fogo. E ela é um instrumento. Você deve conhecer alguém na tua família que está sempre soltando alguma discórdia porque ela quer ver a coisa ficar feia. Então, nós vamos então, nos arrepender disso, da discórdia, do desdobramento da discórdia, e por sermos conscientes em usar isso para fazer aquilo que nos traga algum tipo de lucro ou de proveito, que na verdade é um prejuízo enorme. Mas para nós, num primeiro momento, naquela discórdia, aonde aquela pessoa aquele namorado acabou com aquela namorada, porque nós semeamos uma discórdia, porque nós queremos namorar, moça.
Então, olha até onde chega a malignidade, olha até onde chega o desdobramento do nosso pecado. Então, você vai ter a tua lista aí, tem essa lista que nós falamos, e nós vamos nos arrepender juntos aqui em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar agora esse ambiente da discórdia e todos esses desdobramentos que nós estamos aqui de promover ambientes pesados, de mover a paz de ambientes e pessoas, ser instrumentos de contendas, gritarias, levantar pontos de manipulação para nosso próprio proveito através da discórdia, lucrarmos com isso de alguma forma, quebrarmos contrato, estarmos fazendo realmente disso uma ferramenta tão diabólica para estarmos alcançando aquilo que nós queremos e nós usamos a discórdia para isso. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia e nos perdoa. Repete comigo, Pai Santo, em nome de Jesus, me perdoa de toda manifestação de discórdia, consciente ou inconsciente. Pai, me perdoa porque eu fiz ambientes pesados. Eu promovi isso através da discórdia. Eu sabia muitas vezes o que eu estava fazendo. Eu removi a paz de pessoas e de ambientes por causa de ambiente de discórdia. Eu liberei palavras de discórdia, onde novamente eu trago pânico, medo, confusão, pessoas que não se conversam até hoje por causa de uma discórdia que eu semeei. Me perdoa, Pai, por ter sido esse instrumento da minha carne e de Satanás. Me perdoa por ter levantado contendas e gritarias através da discórdia. Me perdoa por ter levantado pontos de manipulação para tomar vantagem em alguma coisa. Me perdoa por ter lançado discórdia para lucrar com alguma coisa, para quebrar contratos, para entrar ou para sair de lugares. Em nome de Jesus, eu me desligo desses ambientes. Eu refuto esses ambientes. Eu decreto esses lugares de discórdia completamente arrancados da minha vida. Pai, me perdoa e perdoa os meus antepassados por serem esses agentes de discórdias que trouxeram tanta desgraça. Me perdoa por ter sido um instrumento de discórdia na igreja. Me perdoa por ter sido um instrumento de discórdia na família, no meu trabalho, na sociedade no modo geral. Me perdoa por ter sido instrumento de discórdia no corpo de Cristo. Tenha misericórdia de mim. E me perdoa por ter gerado isso para o meu geracional. Que seja arrancado do mundo espiritual. Que essas cédulas sejam canceladas das mãos do adversário. E que eu esteja perdoado, perdoada, por andar nesses lugares de discórdia. Que essa casa de discórdia seja destruída. Em nome de Jesus. Pai, eu abençoo os teus filhos e a minha vida para que essa casa de discórdia seja destruída. Em nome de Jesus Cristo. E que nós saiamos desses ambientes. Nós decidimos sair da casa da discórdia agora. Em nome de Jesus. Para que andemos, ó Pai amado, em concordância com a tua palavra. Nos perdoa pela discórdia em relação à tua palavra. Quando entramos nessa discordância com a tua palavra e fazemos o que nós queremos, Pai, nos perdoa disso. Limpa esse mundo espiritual e nos ajuda a ir adiante. Em nome de Jesus. Amém. Parte de dissensões. A dissensão, então, ela vai ser atuar em divisão de ministérios, famílias, igrejas, empresas. Vai ser mais ou menos um semear essa discórdia, mas a dissensão, ela você vai estar realmente querendo fazer isso, querendo, na discórdia também, mas a dissensão, ela parece que é algo mais profundo, mais objetivo, aquele negócio assim, eu vou fazer mesmo esse desligamento desse negócio aqui. Então é uma coisa, parece que mais cruel ainda, alguma outra manifestação de crueldade. Amém? Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a sair de todo ambiente de dissensões. Nos perdoa por esses desdobramentos, por atuarmos desta forma em dissensão e trazermos dissabores, trazermos descontentamentos, desapontamentos para com o Senhor e para com as vidas que estavam ao nosso redor. Repete comigo, Pai querido, em nome de Jesus, me perdoa pelas dissensões. Pai, me perdoa por atuar tão malignamente nesta obra da carne.
Me perdoa por fazer isso e decepcionar pessoas, decepcionar cônjuges, decepcionar filhos, estruturas, igrejas, empresas, família, ao Senhor, trazer dissensão com o reino, com o corpo de Cristo. Nos perdoa, Pai. Perdoa os nossos antepassados, em nome de Jesus. E nos perdoa por ter gerado isso para a nossa descendência. Nos cobre com o teu sangue e nos livra disso, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a vida dos teus filhos e que a tua misericórdia seja sobre nós, sejamos perdoados de toda manifestação de dissensão. Que o sangue do Cordeiro esteja sobre as nossas vidas e que nós possamos, Pai, ir adiante também com essa casa destruída para a glória, honra e louvor do teu nome. Pai, alcança os cônjuges daqueles que estão aqui se expondo. Pai, eles são um. Cada um aqui, ó Pai amado, casado, é um com a esposa ou com o esposo. Então, se essa pessoa não tem condição de estar se expondo, não quer, Pai, visita esse cônjuge. Que essa renúncia, que esses desligamentos, que esses arrependimentos alcancem essas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? A pastora Fátima teve uma conduta que me ajudou muito. Na vida dela com o apóstolo Éder, todos os desligamentos, todas as renúncias, tudo que ela fazia, ela sempre me trazia junto no sentido de eu ser um com ela. Então ela tem autoridade para isso. Então não perca a oportunidade de fazer isso pelo teu marido, pela tua esposa, que de repente não é convertido, de repente é convertido, mas não crê em nada disso, não quer nada disso. Traga ele junto. Se arrependa junto com ele, com ela. Apresente, renuncie, porque você vai proporcionar a esse cônjuge um mundo espiritual mais livre para ele poder ou para ela poder decidir melhor. Amém? Então, aproveite essa oportunidade e apresente a tua esposa, o teu esposo aí, em nome de Jesus Cristo. Facções. Promover uma formação de egrégora. Formar um grupo conhecido ou chamado de panelinha. Glória a Deus. Fazer com que esse grupo trabalhe a favor dos nossos interesses. Então, uma facção, ela é algo montado. Nós ouvimos falar aí das facções criminosas, né, daquilo que se levanta, e eles têm os seus estatutos, têm as suas leis, têm as suas coisas, e ai daqueles que não cumprirem aquilo que eles ordenam. Eles são muito mais organizados e severos do que a justiça mesmo aí do nosso país, ou daquilo que nós vemos acontecer. Então, no meio desse povo, desse tipo de facção, as coisas têm que ser respeitadas à risca. Eles têm algo que não pode sair daquilo ali. É aquilo ali, acabou. Então, dentro disso, essa facção, que é uma obra da carne, ela vai fazer o quê? Nós vamos fazer isso novamente como uma ferramenta, nós vamos promover, nós vamos formar essa egrégora, essa voz, esse tipo de encantamento que é liberado, essa força pensamento que é liberada, para nosso próprio uso, nossos interesses ou aquilo que nós queremos fazer. Então, essa facção ela tem lá um chefe, um mentor, e depois ele começa a se movimentar. Sim, às vezes a gente não percebe, às vezes a gente está aí e nem percebe que está fazendo, mas está fazendo uma facção. Está fazendo, tá começando a fazer. O que o apóstolo tem ensinado muito? Por exemplo, o grupo de intercessão. O que nós temos aprendido com ele, aprendido com a apóstola Fátima, ensinado de vez em quando. Porque a intercessão, ela é algo assim que ela tem certos privilégios. Em que sentido? Ela está numa guerra ferrenha, mas ela vê o mundo espiritual muito antes de muitos. Então, o grupo de intercessão, o Gaio, por exemplo, que é o grupo de intercessão do Ministério da Paternidade aqui, que tem as irmãs aí, a Jenny, a Fátima, a Margarida, a Raquel, a Luísa, a pastora Fátima, e se eu não esqueci ninguém, eu acho que é isso aí. O que acontece? Esse grupo, elas estão constantemente mexendo no mundo espiritual para justamente poder ver o que está acontecendo. São torres de vigia. E o que acontece? Dentro disso, pode se levantar uma facção. Elas podem se sentirem mais crentes, mais espirituais. Elas podem me colocar, por exemplo, o apóstolo está atrasado em relação à nossa vida, porque lá nós já vimos
E nós temos que falar para ele. Ah, o pastor está atrasado em relação àquilo, porque ó, nós estamos orando, então deixa, vamos ficar aqui, vamos trabalhar nós. A igreja não tem estrutura, o pastor não tem sabedoria ou não é maduro o suficiente e começa a fazer essa facção. Isso é pecado. Isso é obra da carne, é pecado. Começa a se formar uma egrégora, começa a se formar um lugar ali onde são liberados ali forças mesmo ali, são liberados coisas que fica uma energia que é liberada para alimentar essa facção viva. Então isso é pecado. Através disso você vai formar um grupo que o pessoal chama aí de panelinha. Não tem um negócio que fala assim, ah, na igreja tal tem a panelinha, né? É o Zé, a Joana e a Maria. Não sai disso e fica ali lá. É um tipo de facção. E aí nós vamos fazer o quê? Outro pecado. Intencionalmente também, nós vamos usar essa facção que foi formada, ou que nós fazemos parte, para trabalhar para nossos interesses. Então, essa é o pecado e a obra da carne da facção e os seus desdobramentos. Você vai fazer isso, você vai formar um lugar, um grupo, uma facção, um ajuntamento de pessoas que vai te favorecer de alguma forma e que você vai automaticamente prejudicar outros. Então, isso que nós vamos nos arrepender agora. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos te às vezes, o pessoal do círculo de oração. Irmãos, porque, na verdade, tem muito valor. Nós não desprezamos aqui o círculo de oração, nem da intercessão, nem de nada. Muito pelo contrário. Eu sempre ensino e eu entendo que são os cozinheiros do negócio. Você vai num restaurante, o GG e a Prada, que são bem chiques, assim, eles vão nos restaurantes top lá em São Paulo. Aí tem o Metre, toda aqueles coisa chique, e tem gente para estacionar o carro, e aqueles pratos, e aquela iluminação, aquela decoração. E você paga 1.500 conto para comer um negocinho assim, que você chega com fome em casa, aí você vai comer pão com mortadela para inteirar, porque você não comeu nada lá. Mas é glamouroso o negócio. Mas quem que está produzindo lá atrás e que você nem lembra que existe? Cozinheiro. Amém. As cozinheiras estão lá, produzindo toda aquela comida que você fala, ó, oh, que restaurante, ó, oh, que maître, que atendimento. Quem fala da cozinheira? Ninguém fala. Então, o grupo de oração, o grupo de intercessão são as cozinheiras. São aqueles que estão lá produzindo alimento para trazer uma condição espiritual para aí acontecer as lives, os cultos, o encontro dos filhos e tudo que a gente faz. Mas tem a cozinheira lá. Tá lá com um biguinho no fogão, queimando a mão lá na panela, aquele calor, e tá lá. Então nós precisamos entender isso. Mas isso não pode entrar pelo lado de se sentirem mais importantes e fazerem essa facção e ficarem então nesse lugar aonde elas são as melhores. Ou o grupo de intercessão é que a gente fala elas porque geralmente são só mulheres, infelizmente, né? Mas na verdade o que acontece? Esse grupo pode fazer essa facção e estar pecando. Tem algo muito espiritual, mas no paralelo tem algo muito carnal. Tem muito fruto do espírito e tem muita obra da carne ao mesmo tempo, conflitando. Faz a facção. Amém? Pai, em nome de Jesus, nos perdoa de todo o ambiente de facção, todas as vezes que nós usamos essas ferramentas malignas para trazer aqui esses desdobramentos e para tomarmos vantagem sobre isso. Em nome de Jesus, tem misericórdia das nossas vidas, nos perdoa. Queremos agora, Pai amado, renunciar a tudo isso. Repete comigo, Pai querido, em nome de Jesus, me perdoa das facções, me perdoa por me aprimorar em usar essas armas diabólicas, em usar essas ferramentas do inferno para fazer essa egrégora, para formar esse grupo, para que eu levasse vantagem nisso. Perdoa os meus antepassados que fizeram tantas facções, que criaram os seus próprios mundos, que fugiram da realidade. A facção, Pai, é uma forma de quebrarmos as leis. Nos perdoa por isso. Perdoa os antepassados, nossos antepassados por isso.
e nos perdoa por gerarmos isso para a nossa descendência. Em nome de Jesus, que também saiamos de todo tipo de manifestação de facção. Eu me desligo dessa casa, dessa regência, desta frequência, de todo esse peso infernal da facção. Que eu possa ser perdoado, a minha casa ser perdoada e esse ambiente ser limpo. Todo o lucro que eu tive por fazer as facções, lucros emocionais, financeiros ou de qualquer outra sorte, que eu entenda que foi prejuízo, que eu entenda que eu lesei, que eu roubei, que eu matei, que eu destruí, que eu dei voz à serpente. Nos perdoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos para invejas. A inveja, o que ela vai fazer? O desdobramento dela. Ela vai trazer um encantamento sobre pessoas. Ela vai contaminar pessoas também. Ela vai contaminar pessoas ou ambientes com palavras, olhares, etc. Você vai estar pecando nesse desdobramento, vou estar pecando pela insatisfação do que nós somos ou temos. A inveja vai fazer com que nós pequemos por nos sentir inferior. Nós pecamos por entrar no campo da comparação, da cobiça. E a palavra de Deus fala em Provérbios que a inveja, ela é um tipo de podridão nos ossos. Ou seja, nós estamos pecando também com a inveja porque nós estamos trazendo um ambiente de podridão àquilo que é a nossa estrutura. O osso é a nossa estrutura, é aquilo que nos sustenta. Então, quando nós estamos na manifestação de inveja, nós estamos trazendo podridão para a nossa estrutura, para aquilo que nos sustenta em pé, para aquilo que, sem os ossos, nós seríamos uma massa que ficaríamos jogados no chão. Não teríamos condições de viver. Então, nós precisamos entender que a inveja é uma obra da carne, um pecado que arrebenta demais com as nossas vidas. E também esse querer o que é do outro, ele justamente vai trazer esse ambiente tão cruel que nos consome, porque nós estamos insatisfeitos, nós pecamos nesse desdobramento, porque nós oramos assim: Deus, o Senhor não me deu, eu queria aquilo lá. Ó. Deus, o Senhor não me deu, eu queria ser daquele jeito. Deus, o Senhor não fez, eu queria. Você entendeu? A manifestação dessa inveja, esse dobramento, ele é muito pesado. Então, que você faça os teus arrependimentos, que eu faça os meus, e vamos nos desligar dessa tipo de manifestação tão cruel e terrível, que arrebenta as nossas vidas e também a vida daqueles que nós invejamos, e a pessoa às vezes não está nem sabendo. E nós liberamos demônios contra a vida daquelas pessoas num ambiente de inveja, de tanto que nós entramos nisso. Nós acabamos amaldiçoando pessoas. Irmão, fazemos muitas vezes pessoas que fazem oração, impulsionados pela inveja. Querem tanto aquilo, começam a orar em nome de Jesus. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Misericórdia mesmo, pastora Marta. Muita misericórdia. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar aqui a minha vida e a vida dos teus filhos, aqueles que vão assistir depois, nessa manifestação tão terrível, desta ferramenta tão diabólica da inveja, Senhor. Ajuda a minha vida, ajuda a vida dos teus filhos, a cada um aqui, que se tem ou tiver essa manifestação, possam estar se arrependendo do pecado, o principal da inveja, da obra da carne principal e também dos seus desdobramentos. Em nome de Jesus. Repete comigo, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Meu Deus, me perdoa por todas as vezes que eu andei ou ando em inveja. Meu Deus, me perdoa porque eu trouxe encantamento sobre pessoas. Meu Deus, me perdoa porque eu contaminei pessoas, contaminei ambientes com palavras ou olhares de inveja. Meu Deus, me perdoa quando eu vi um irmão, ou um parente ou alguém comprar alguma coisa e eu até me endividei para comprar a mesma coisa.
mesmo modelo, a mesma cor, para poder estar saciando esse ambiente de inveja. Me perdoa por estar insatisfeito com aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou. Meu Deus, me perdoa por me achar inferior e ficar me comparando com o que as pessoas são ou têm. Meu Deus, me perdoa porque dentro do ambiente da inveja eu cobicei. Meu Deus, me perdoa porque dentro do ambiente da inveja eu trouxe a podridão para os meus ossos. Me perdoa porque dentro do ambiente da inveja eu abalei a estrutura e a sustentação da minha vida, que são os meus ossos, apodrecendo a minha vida física, minha vida ministerial. Pode estar podre a estrutura da minha vida ministerial pela inveja. Pode estar podre a estrutura da minha vida espiritual pela inveja. Me perdoa. Perdoa os meus antepassados. Perdoa os meus pais. Perdoa os meus avós, meus bisavós, meus tataravós. Aqueles que nós temos entendimento ou que nós não temos entendimento, que foram invejosos, que liberaram isso sobre as nossas vidas. Que haja o teu perdão, Pai, em nome de Jesus. Que nós sejamos livres desse mal. Que saiamos dessas casas tão terríveis da inveja. E que nós sejamos perdoados agora e limpos para que o nosso geracional seja alcançado, a nossa descendência seja alcançada. Nos perdoa, Pai querido, por termos nos permitido se manifestar em algo tão mesquinho, em algo tão vil, tão baixo. Me perdoa. Perdoa as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar o Ministério Novo, Paternidade, Oséias, cada vida que caminha conosco, cada obreiro, cada irmão, cada ovelha, cada filho, para que nós sejamos perdoados. Aqueles que vão assistir depois recebam esta manifestação de perdão e nós sejamos tirados dessas casas vexatórias e vergonhosas da inveja. Meu Deus, tem misericórdia e nos ajuda a irmos adiante livre desta manifestação tão infernal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém também. Vamos aqui agora tomar uma água e depois nós vamos para bebedices. Irmãos, no campo da bebedice, eu sou meio especialista nisso, porque eu tive pai, tio, avô, pessoas que eu ficava o dia inteiro junto, dentro do açougue, por exemplo. Por muitos anos eu trabalhei com meu tio, José Carlos Monteiro, e com meu pai, e mais um monte de funcionário ali, que os caras já estavam bêbados, desde, às vezes, no dia de matança, já eles começavam a beber a 1 hora da manhã. Quando chegavam no açougue, 5h30, 6 horas, já estava tudo bêbado. Eu não sei como que trabalhava, como que aguentava. Os caras eram muito fortes. Tudo pingaiada, tudo na bebedice. E eu pude ver ali a destruição financeira, eu pude ver ali a fuga da realidade, eu pude ver ali através da bebida as brigas, os divórcios, eu pude ver ali. Então, são todos já desdobramentos dessa obra da carne, da bebedice. Ela vai trazendo esses ambientes, as prostituições, aquela parte ali de estar insatisfeito com aquilo que ele é, de querer provar que um é mais forte que o outro. Quem aguenta tomar 1 litro de 51 no dia e meia caixa de cerveja? Quem bebe mais do que eu? Aquele orgulho de ser forte para destruir o próprio corpo. E eu me lembro uma vez que eu estava conversando com a minha esposa, eu falei, e naquelas discussões, naquele negócio, eu querendo provar para ela que eu não era tão ruim assim. Um dia eu falei para ela assim: você tem muita sorte, porque as suas irmãs, sem exceção, todas casaram com bêbados, pessoas que já morreram de tanto beber, ou que estão aí para morrer.
todas as suas irmãs. Acho que só a minha tia Marina, que meu tio, o marido dela, o Valdomiro, ele não bebia. Parece que começou a beber depois que ela morreu. Mas do resto, as outras irmãs dela, todas casaram com pingaiada, mas pingaiada mesmo. É, meu Deus, esse olhar do meu pai bêbado, que minha tata tá falando aqui, irmãos, acho que foi uma das coisas mais tristes que eu passei na minha vida. Eu tava no açougue com meu pai, e meu pai era assim, às vezes ele era aquele cara sem vergonha, né? Que ele sabia que ele estava fazendo tudo errado. E de vez em quando ele falava assim: eu vou dar um tempo pro meu fígado, filho. E aí ele parava de beber. Aí ele ia na farmácia, tomava umas injeções, lá, umas vitaminas. Aí ele pegava uns bifão assim de fígado cru, punha limão, punha um tempero lá e comia uns dois bifes daquele. E ele ficava ali 15 dias, 20 dias, de boa. Só que de repente ele aparecia. E eu via no olho dele, como a minha irmã está falando aqui, eu via no olho dele quando ele tomasse, ele precisava tomar uma dose para mudar o olho dele. Era um brilho diferente. E quando eu olhava aquele olhar, eu já sabia que a coisa ia virar do avesso de um jeito, porque era uma pinga, mas não ia parar naquela. Era um conhaque, ou era um uísque, ou era um qualquer coisa, mas não ia parar ali. E eu olhava para o meu pai, aquele brilho amarelado de uma dose, eu falei, pai, você bebeu? Falou, filho, pai bebeu uma, como que você sabe? Eu falei, o seu olho, pai. Pai, para de beber, você é muito bom sem beber, mas bebendo, pai, você dá muito, pai, para. Ele olhou assim, na bolota dos meus olhos, falou assim, o pai quer parar, mas o pai não consegue. Meu Deus do céu. Quando o pai tá parado, tem dia que eu tô aqui no açougue trabalhando, vem o sabor do uísque, do conhaque, da pinga na minha boca, e eu tenho que beber de verdade, porque aquele sabor ele me atormenta. Eu vou lá e bebo. Eu não consigo, filho, mas eu quero. E aquele dia foi um dia muito triste, porque eu queria meu pai são, eu queria meu pai livre daquela. Eu não era crente, não tinha entendimento, mas eu não queria ver meu pai daquele jeito. Então, eu olhando no olho dele daquela forma, então, assim, eu convivi no meio disso, eu vi os desdobramentos desse vício maldito. E a minha esposa, naquele dia que eu falei para ela, você tem sorte, porque eu não bebo. Sim, falei para ela, eu não bebo, você casou comigo. Aí ela me deu uma resposta bem amável, bem crente. Ela falou assim, você é o pior de todos eles. O pior de todos eles. Você é o pior. Porque eu casei com um homem embriagado pela sua própria carne. Isso é o pior. A bebedice da carne, a embriaguez da carne. É horrível. Desdobramento terrível quando estamos embriagados pelas obras da carne. Falou, você é o pior. Você não é bom nisso, não. Se você está achando que você é alguma coisa, porque você não bebe uma cerveja, uma 51, você está arrebentando a minha vida com a embriaguez da sua carne. Você é o pior de todos. Então, irmãos, a bebedice ela é destruidora. A bebedice ela é algo devastador que acaba com famílias, acaba com saúde, acaba com finanças, acaba com tudo. A bebedice ela é terrível. E essa bebedice da nossa carne ela é pior que tudo mesmo, porque nós ficamos embriagados, não temos mais senso, não temos mais direção, não conseguimos mais ter discernimento, porque a bebedice ela vai fazendo isso. Ela vai tirando o discernimento, o senso, a pessoa, meu tio Carlão mesmo, eu enxergava ele de longe lá em Bauru. Ele morava lá no Gás, lá perto da casa da minha mãe. Às vezes eu estava indo na casa da minha mãe, alguma coisa, eu estava indo com o carro, indo, saindo, geralmente à noite. E eu ouvia, eu falava para papai, não meu tio lá. Porque o passo dele, ele andava, ele erguia a perna mais do que o. Acaba com a moral, envergonha a família. Então são desdobramentos. O passo dele era alto. Ele não era só aquele negócio de cambalear, mas ele dava uns passão meio alto assim e você via de longe. Não era a forma que ele andava, mas bêbado era. O meu tio na bebedice,
Ele era homossexual, esse meu tio. Mas você olhava para ele, ninguém falava nada. Ele era uma pessoa que não aparentava nada. Mas se ele tomasse uma pinga, era igualzinho meu pai, se ele tomasse uma, já mudava o olho, eles eram irmãos, já mudava também o olho, e já vinha todos os trejeitos, já mudava a voz, a manifestação corporal, mudava a risada, mudava tudo. Minha tata tá aqui e lembra disso aí. Ele mudava tudo. Com uma pinga, ele abria o mundo espiritual para os demônios. Então, a bebedice, ela abre o mundo espiritual para os demônios. Quantas vezes eu ouvi falar, falou, cara, eu estava parado de fumar maconha, de cheirar cocaína, de fumar crack. O rapaz que eu acompanhei aqui, por 20 e poucos anos, disse assim, Alexandre, é um cigarro ou um meio copo de cerveja que eu tomar, ferrou. É meio copo de cerveja, eu já sei que daqui a pouco eu tenho que estar no crack, ou na cocaína, ou naquilo que ele usava. Em cada época ele usava uma coisa, ou às vezes usava de tudo. Mas era meio copo para abrir a porta para os demônios. Então a bebedice, ela é algo assim que arrebenta com tudo, com o emocional, com a moral, com a finança, com tudo que a gente possa pensar. Amém? Então vamos lá, nesse ambiente. Então o que mais que vai ter aqui? A bebedice e os desdobramentos dessa obra da carne. O dinheiro no altar do vício, também é necessário uma oferta de resgate para isso, quem teve essa prática. É um pecado de uma fuga do mundo real. Ela é um pecado por destruição de relacionamentos. Ela é um pecado por assassinatos, pessoas que matam, literalmente ou matam, como eu matava minha esposa pela embriaguez da minha carne. O homem vira um bicho mesmo, por estar fora de si. É um desdobramento de pecado por causar acidentes em geral. Quantas pessoas matam e morrem no trânsito por estarem debaixo de efeito de bebedice. Ela é uma liberação de tristeza para cônjuges, filhos, parentes e amigos. Ela é uma perda de oportunidades e sair do projeto de Deus. Meu avô, pai da minha mãe, outro pingaiado, trabalhou na VASP por 23 anos e meio. Isso aí nos anos aí 60, 50 e pouco. Mecânico de hélice. E num determinado momento da vida dele, ele tinha uma vida muito regrada, ele recebia o pagamento, ele levava o envelope para minha avó, tinha a parte da cooperativa lá da VASP, que eles faziam compra, eles viviam uma vida boa, as filhas em escola particular, estava tudo bem. E o meu avô vivia de umas horas extras que ele recebia, que era um dinheirinho que ele punha no bolso. O salário dele era tudo para minha avó, para administrar as contas da casa e a casa. Mas começaram a falar para ele, a chamar ele de mariquinha, já vai para casa? Você não bebe, você não fuma, você não sai com a gente, você dá todo o salário lá. E aí ele começou a ser abalado com aquelas vozes das más conversações que corrompem os bons costumes. E dentro disso, o envelope já começou a chegar mexido em casa. Daqui a pouco o envelope já não chegava em casa com o salário. Daqui a pouco ele já não deixava mais ir lá na cooperativa para gastar, porque ele queria mais dinheiro, porque ele já entrou nos vícios, ele já começou a jogar, ele já começou a apostar, tudo na bebedice. E para piorar a situação dele, ele vai na VASP com 23 anos e meio de trabalho, faltando um ano e meio para aposentar, e pede demissão. E ele conta que o gerente dele contava, né? Que o gerente dele lá na época falou assim: Armando, vamos fazer o seguinte: falta um ano e meio para se aposentar. Vem para cá, senta num canto aí, ó, só para passar um ano e meio, se aposenta e segue a sua vida. Eu não vou te mandar embora, cara. Você vai perder muito. Ele falou assim: cara, você não tá me entendendo. Eu não vou voltar aqui nunca mais. Eu quero a minha demissão e eu quero agora. O cara demitiu ele. E ele não consegue aposentar depois nem no Loas. Minha tia tentou um monte de coisa, nunca mais conseguiu. Deus fechou a porta de um jeito, o diabo fechou a porta, sei lá quem fechou a porta, nunca mais. Ele mesmo fechou a porta.
Nunca mais ele conseguiu nem esse salário mínimo aí que tem, o básico. E ó que tentaram, hein? Ele jogou fora por causa da bebedice. Então perdeu 23 anos e meio de trabalho, perdeu o casamento, porque minha avó divorciou. E no final da vida dele, ele falou assim pra mim: a pinga me roubou tudo. Roubou minha saúde, roubou meu trabalho, roubou minha esposa, roubou minhas filhas. Falei, vô, a pinga não roubou a tua alma. Dá tempo ainda. Mas ele morreu xingando a Deus. Porque para piorar a situação, ele atribuiu toda aquela derrocada dele a Deus. Se Deus existe, ou se ele existe, se ele fosse bom, eu não teria entrado nisso. Ele não assume o seu pecado. E ele morre, então, depois no final da vida sem beber, porque não tinha mais força para isso, mas totalmente um homem destruído. Inteligente, último grau, bom de papo, gente boa, mas a bebedice roubou ele em tudo. Então, sair do projeto, perda de oportunidade, liberar demônios de vícios para a próxima geração. Quantas pessoas estão hoje debaixo dessa prisão porque herdou isso? Contendas, divórcios, causar raivas, ódio, medo, ambientes de vergonha alheia, homens que quebram toda a casa, que batem na esposa, que batem no filho, mulheres que se prostituem, que entram em vidas aí terríveis por causa da bebedice. Então é disso que nós vamos nos arrepender, é disso que nós vamos nos limpar aí, pelo nosso geracional, pela nossa própria vida. Você que teve essa vida, eu bebi, graças a Deus, pouco, mas às vezes que eu fiquei bêbado mesmo de verdade, eu não dei muito trabalho assim, mas também não foi muito bonito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos estar livres. Irmão, eu não fui um pingaiada por Deus mesmo, porque o que eu tive de liberação, de exemplo, de vô, de pai, de tio, de companheiro de trabalho, é só Deus para livrar, porque era para ser fumante e viciado em bebida, seria o meu número, porque eu estava cercado disso 24 horas por dia. Só o Senhor para me livrar mesmo. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos nos livrando desses pecados, das bebedices da nossa própria carne também, da nossa própria manifestação de estarmos embriagados pela nossa carne e também das bebedices que são aí das bebidas mesmo, e também dessa manifestação que cada um de nós aqui, aquelas que estão representando as suas famílias, as suas casas, e aqueles que vão ouvir depois, possam ser livres dessas coisas tão malditas, em nome de Jesus Cristo. Repete comigo, Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão por identificação, pelos meus antepassados, por terem gerado esse ambiente de bebedice, tanto da literal como da espiritual, tanto da bebedice de vícios mesmo de bebidas alcoólicas, como também aqueles que eram embriagados da sua própria carne e transferiram isso para as nossas vidas. Te peço perdão, Pai, que esse mundo espiritual seja limpo e que isso acabe contra a minha família. Te peço perdão pela minha conduta em procedimentos de bebedices, seja embriagado pela minha carne ou de bebidas também, literalmente. Pai, me perdoa porque eu coloquei dinheiro no altar desse vício. Me perdoa porque eu financiei esse vício e que a minha finança seja resgatada desse ambiente. Pai, me perdoa porque eu também financiei a embriaguez da minha carne, gastando o amor, financiando essa embriaguez pela arrogância, pela soberba, pela ferida, pela vingança, pela independência do Senhor. Meu Deus, nos perdoa de toda a embriaguez da nossa carne, onde nós pagamos
espiritualmente um preço tão alto para ferir pessoas e para, consequentemente, estar nos ferindo e ferir a tua imagem, ferir o teu nome. Nos perdoa desta manifestação da embriaguez da carne. Nos perdoa por sermos covardes. No desdobramento dessa obra da carne, da bebedice, nós usamos isso para fugirmos do mundo real. Me perdoa porque através da bebedice vieram destruições de relacionamentos. Me perdoa porque por causa da bebedice, da embriaguez da minha carne, por causa da bebedice em si, eu fui assassino. Eu matei sonhos, matei projetos, matei vozes proféticas, matei as manifestações de amor por estar fora de mim, na embriaguez da minha carne. E posso ter matado também literalmente através de acidente, ou posso ter matado por consumir tanta bebida, como os nossos antepassados. Pai, me perdoa pela liberação de tristeza para o cônjuge, para o filho, para os parentes, os amigos, por ter exposto essas pessoas a lugares de constrangimentos, de vergonhas, de privações, de falta de provisão, por gastar o meu dinheiro naquilo que não era pão. Me perdoa pela embriaguez da minha carne ou pela embriaguez natural, ter perdido oportunidades. Meu Deus, me perdoa. Meu Deus, me perdoa por ter perdido oportunidades, pela embriaguez da minha carne. Me perdoa por ter perdido oportunidades. Só um minutinho, irmãos. Me perdoa, faça a tua oração. Me perdoa, Pai, a minha vida agora, por ter perdido oportunidades pela embriaguez da minha carne, por ter perdido oportunidades de ser amado, de ser amparado, de ir adiante, de colocar os projetos do Senhor em andamento. Me perdoa por ter matado, por ter destruído, por ter ferido a minha esposa, meu filho, aqueles que estavam ao meu redor, parentes, amigos. Meu pai, me perdoa como pastor, me perdoa como irmão em Cristo, me perdoa como filho. Me perdoa de ter frustrado os teus planos, me perdoa pela embriaguez da minha carne de ter entrado em lugares tão feios, tão fédidos, tão terríveis, tão secos, tão áridos. Meu Deus, me perdoa, em nome de Jesus. Vamos continuar aqui, repete comigo, me perdoa por ter perdido os teus projetos. Me perdoa, Pai, por ter liberado demônios e vícios para a próxima geração. Me perdoa pelas contendas diversas. Me perdoa pelos divórcios, por causar raiva, ódio, medo, ambientes de vergonha. Me perdoa por ter feito isso pela embriaguez da minha carne e também pela embriaguez do meu corpo físico. Que eu saia dessas casas infernais, dessa bebedice terrível, destruidora. Meu Deus, me perdoa. Me perdoa por ter gerado tanta porcaria para a minha geração. Me perdoa por ter gerado essa embriaguez da carne. Pai, que em nome de Jesus o Mateus esteja livre disso, a Letícia esteja livre disso. O Dom, Pai, coloca os nomes dos seus filhos. Pai, nos ajuda, nos perdoa. Em nome de Jesus. Queremos nos ligar, Pai, e decretar que estamos livres dessas regências. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu não tinha colocado aqui a embriaguez da carne, mas falar para você que coisa terrível. Gaste um tempo depois com o Senhor, porque é uma embriaguez, meu Deus. O Senhor tem misericórdia de nós. Vamos para o último, que é a glutonaria. Buscar prazeres em bebidas e comidas, deformar o corpo, gastos exagerados, contrair doenças, perder a liberdade também.
ela é perder a liberdade de desfrutar das coisas por comportamento exagerado e se vangloriar disso. Então, são manifestações das glutonarias. Eu estava falando ontem com a apóstola Fátima como eu perdi muitas coisas justamente por ser um glutão. Então, a minha vida, ela é exagerada. Por que que Deus me levou a fazer um voto de não tomar Coca-Cola nunca mais? Por causa da glutonaria. Porque eu não sabia tomar uma lata por dia, ou uma KS 290 ml por dia. Isso aí para mim era inviável. Eu tinha que tomar no mínimo, nos meus dias mais fracos, no final da minha carreira de Coca-Cola, era 2 litros por dia. Mas no auge, no ápice da minha carreira, 5, 6 litros por dia, sem tomar uma gota de água. Aí Deus teve que vir e fechar a porta. O cara não toma mais, que você é destemperado, você é um glutão. Então, eu percebi o quê? Que eu vou perdendo, a gente vai perdendo oportunidades de comer alguma coisa, de beber alguma coisa, de desfrutar de alguma coisa, justamente por sermos glutões, querermos mais do que o necessário. Então, nós vamos deformando nosso corpo, nós vamos ficando infelizes com isso, nós vamos ficando doentes, nós vamos deixando, nós vamos tendo gastos exagerados, nós vamos deixando de. Irmãos, é um desdobramento assim, ó, que vai arrebentando com a nossa vida. E aí a gente então está nessa obra da carne, da glutonaria. Então, o Senhor tem nos chamado a atenção para esses desdobramentos e que nós nos arrependamos desses exageros, dessas fugas de outros lugares, de dor, de vergonha, que nós entramos num pecado de glutonaria e nós então acabamos pecando novamente para aplacar um outro negócio, deformidade de caráter. Então, graças a Deus que o refrigerante, por mais que eu me expus a isso daí por anos, não me deu nada, assim, graças a Deus, que o Senhor foi muito misericordioso mesmo, mas foi muito tempo. Então, irmãos, nós vamos trabalhar em cima disso daí, vamos nos desligar dessa glutonaria, desses exageros, desse comportamento de fuga, que nós acabamos nos empanturrando de alguma coisa para aplacar uma carência, uma cobiça, uma qualquer tipo de coisa. Então, aquilo vai nos alimentando. Deixa eu comer. Ontem, depois do dia 12 de janeiro, que eu fiz o voto até o final do ano, só com água e comendo aí 60% a menos que eu comia, ontem foi terrível. Ontem foi terrível. Foi um dia assim, uma guerra violenta. Eu tive que orar, tive que clamar a Deus. Falei, Deus, me ajuda. Hoje eu não estou conseguindo. Hoje eu tô, hoje eu tô desequilibrado. Hoje eu tô meu pai. Porque eu vim aqui, eu comia 2 negocinhos de amendoim, aí eu comia 2 negocinhos de castanha, aí eu comia um pedaço de melão, aí para. Aí a apóstola Paz fez pipoca, aí eu fui pro bate-papo. E lá no bate-papo, acabou o bate-papo, cara, vamos comer, vamos. Eu falei, não vou comer nada. Eu vou tomar água e acabou. Chega, você vai ter que exercer, mas aquilo vem, parece, para te compensar de alguma coisa. Pessoas que entram na glutonaria porque ela tem que compensar alguma coisa. Um desequilíbrio emocional, uma raiva, uma ira, então ela come, porque aí ela vai, e aí nós estamos entrando numa hora da carne, que é a glutonaria. Então, em nome de Jesus, que nós possamos aí nos arrepender disso. Você que detectar na tua vida, é difícil demais mesmo, mas você que detectar isso, se arrependa pela sua vida, pelos seus antepassados, por ter produzido isso para o seu geracional, essa glutonaria espiritual que a irmã Daiane falou, e toda essa descarga. Então, aí nós temos aí o quadro da irmã Geni falando da família que come muito. Então, porque exatamente já ficou preso nisso.
Pessoas que estão completamente imersas nisso, elas não conseguem mais se controlar, porque essa obra da carne, esse pecado da glutonaria, é para ela algo essencial para a sua existência. Ela, ela não consegue sair disso. Então, em nome de Jesus, nós vamos nos desligar, nos arrepender disso. E é exatamente nada. Ontem eu estava desse jeito, parece que nada bastava. Comi um negocinho, ontem eu entrei, olhei, aí eu vi aqui a fruta, eu vi o negócio, falei, eu não vou comer nada. Alexandrinho, escuta o papai, eu não vou comer, você não vai comer nada. Você vai tomar um copo de água e vai dormir. Que foi o que eu fiz. Mas a minha, olha a irmã Jenny falando da família dela, os 4 irmãos, todos aí acima do peso, estão, infelizmente, nessa manifestação de glutonaria. E aí eu peguei, irmão, dá vontade de. Eu olhei para a panela, aí, ó, já, as consequências não estão falando já da doença, de serem, já estarem com diabetes. Então nós vamos vendo todos os dobramentos disso aí. Ontem eu olhei para a panela, eu falei para minha esposa, dá vontade até de lamber essa panela aqui, com esse pouquinho de óleo da pipoca. Olha o absurdo que passa na cabeça da gente. De tanta coisa que vem, então, você entendeu o que eu estou falando? É um negócio pesado. Então, nós vamos ter que dominar sobre isso, em nome de Jesus também. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos arrepender e nos desligar de todo tipo de manifestação de glutonaria que tem trazido para nós esse prazer que nós temos achado na comida e na bebida, tem trazido também essa deformação para o nosso corpo, gastos exagerados, contraímos doenças, perdemos a liberdade de desfrutar das coisas por esse comportamento exagerado e também nos achamos muito bons nisso, porque comemos muito, porque bebemos muito. Meu Deus, entra junto com a glutonaria um desdobramento de uma autoexaltação, de uma coisa que parece que é mostrar que é muito forte, que é muito bom, que tem muita coisa. Existem concursos de quem consegue comer não sei quantos ovos, não sei quantos lanches, não sei quantas pizzas. Um concurso da obra da carne. Misericórdia. Tenha misericórdia de nós, Pai, e nos perdoa. Repete comigo, Pai querido, em nome de Jesus, me perdoa de toda manifestação de glutonaria. Me perdoa de todo o desequilíbrio da minha alma. Me perdoa por buscar prazer em bebidas e comidas, em buscar prazer em coisas excessivas para aplacar carências, feridas, dores. Me perdoa porque através da glutonaria eu deformei o meu corpo. Me perdoa porque através desse tipo de manifestação eu tive e eu tenho gastos exagerados. Me perdoa porque eu abri o meu corpo para contrair doenças através da glutonaria. Me perdoa porque eu perdi a liberdade de desfrutar de muitas coisas por causa da glutonaria. Me perdoa em todas as vezes que eu me vangloriei dessas práticas, me achando muito bom, porque eu conseguia beber tanto ou comer tanto. Perdoa os meus antepassados por esses comportamentos. Me desligo dessas regências de glutonaria. Renuncio a essa prática pecaminosa na minha vida e nos meus descendentes. Declaro e decreto sobre a minha vida que eu terei controle emocional, espiritual, mental, de dizer não aos excessos, em colocar a minha vida em ordem e ser restaurado em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, eu quero te agradecer e te louvar por tudo que foi feito ontem e hoje, por todas essas manifestações que o Senhor tem liberado sobre nós, desses lugares onde nós nos arrependemos dessas obras da carne e dos seus desdobramentos. Nos cobre com o teu sangue. Nos ajuda, Pai querido, em nome de Jesus, a estarmos livres de todas essas manifestações infernais. Muito obrigado por esse entendimento, obrigado por nos dar condições de fazer isso. Guarda nossas vidas, guarda os teus filhos que estão aqui, aqueles que vão assistir depois, as suas famílias, seus cônjuges.
Alcança, Pai amado, nossa descendência com libertação, com livramento, por favor. Ajuda-nos a ser uma voz profética saudável, livre de todas essas obras da carne, que manifestemos os frutos do Espírito e nos traga a oportunidade mais para frente de trabalharmos também com o fruto do Espírito, com as bênçãos, com os desdobramentos que os frutos do Espírito traz para a nossa vida. Que nós possamos fazer esse trabalho aí, talvez depois da contagem do Homer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que seja aí muito proveitoso esse tempo, que traga para nós realmente avanços, que traga para nós um novo tempo em muitas áreas, em nome de Jesus. Obrigado aí, perdão por ter passado novamente, são 10 para as 9 já. Bom trabalho, que o Senhor redima aí o seu tempo, que você possa ser restituído do tempo que você empregou aqui nesse lugar, que você seja restituído, que o seu trabalho renda, que aquele que for fazer renda, que em nome de Jesus você tenha um dia maravilhoso, um Shabat, um lugar de descanso. Muito obrigado. Se você entender que você queira selar esses 2 dias com alguma oferta, você envia essa oferta para nós, ou para onde você achar melhor. E aqueles lugares mesmo do altar, aquilo lá é imprescindível. Faça a tua oferta e receba uma oração. Manda para o lugar que você for ofertar, falando o motivo e pedindo uma selagem por causa dos altares aí de vício, de prostituição, e tudo aquilo que nós falamos aí. Amém? Muito obrigado, fica na paz. Hoje, 15 para as 3, oração em línguas, com a apóstola Fátima, e depois o Oséias da tarde, às 3 horas. À noite, o Shabat, com o pastor Kleber ou a pastora Andréia, não sei quem vai pregar, mas é um dos dois, com Santa Ceia em nome de Jesus. 5 da manhã no domingo, a oração. E a partir de segunda que vem não teremos, então, Oséias da tarde. Teremos Oséias da manhã, dia 16, com as ministrações sobre a Páscoa. Amém? Que o Senhor te abençoe, fica na paz. Abraço, fogo no bicho e vamos que vamos. Valeu, valeu.